Você vai fazer um projeto de licenciamento, mas você não sabe nem por onde começar? Ou você já fez vários projetos e aí pegou algum novo agora e está em dúvida sobre por onde começar? De qualquer forma, me acompanhe aqui nesse vídeo, eu quero te dar várias dicas muito importantes. Vamos lá. Fala pessoal, meu nome é Joilson, sou engenheiro florestal aqui de Cuiabá, Mato Grosso, desde 2006, tá? E nesse vídeo eu quero te dar aqui várias dicas, para ser mais exato, eu quero te dar 5 dicas, para ser mais exato, eu quero te dar 6 dicas, tá? Sobre como que você pode já iniciar desde o começo, o que você tem que fazer desde o começo para você iniciar corretamente um bom projeto de licenciamento no setor florestal e ambiental, tá bom? Então, são dicas muito importantes para você que está começando, tá? Porque muitas vezes, eu sei porque tenho vários alunos aqui, várias pessoas que entram em contato sobre como iniciar corretamente, o que a pessoa tem que fazer no começo, que às vezes ela está perdida, ou a pessoa já tem ali uma certa experiência em determinados tipos de projeto, mas ela quer ampliar o leque de conhecimento dela com outros tipos de projeto e também, nesse caso, surgem várias dúvidas, tá? Então, de qualquer forma, se você é iniciante ou se você já é experiente, nesse vídeo eu quero te dar várias dicas que vão te ajudar muito a aprovar o seu projeto, né? Ou já desde o começo você já entrar de forma correta para que lá no final você tenha menos dúvidas, menos dor de cabeça, um maior índice de aprovação dos seus projetos, tá? Então são dicas aqui que eu utilizo aqui nos meus trabalhos, que eu também ensino para os meus alunos, né? Com base em experiências voltadas para a prática, também em conversas com colegas meus que são analistas de meio ambiente, ou seja, são pessoas que analisam os projetos ambientais, então eles sabem muitas vezes quais são os principais erros que se cometem, tá? Então todas essas dicas aqui são muito importantes para você que quer desde o começo aprovar o seu projeto e com tudo isso, com certeza você vai ser um profissional florestal de sucesso, né, no setor florestal e ambiental, com todas essas dicas que eu tenho para te passar, tá? Então vamos lá. Bom, primeiramente vamos entender aqui, né, o que é aí um projeto de licenciamento, tá bom? Projetos de licenciamento que eu vou falar aqui nesse vídeo, são projetos em que você, como consultor, como profissional aí do setor florestal e ambiental, você vai apresentar aí uma série de documentos administrativos, de documentos técnicos, tá? Que vão passar pela análise de um analista de algum órgão público aí do outro lado, tá? E aí, ao final desse projeto, tanto tudo certo, vai ser emitida aí como que algum tipo de autorização, né, para se desenvolver alguma atividade, para licenciar algum empreendimento, tá bom? Então, de maneira geral, os projetos de licenciamento são esses projetos em que vai ser necessário que seja feita toda a análise para comprovar que aquele empreendimento ele está agindo conforme a lei, agindo conforme as normas técnicas, que ele está agindo seguindo aí um tripé, né, dessa sustentabilidade que a gente conhece, que é um tripé do empreendimento ser economicamente viável, que é necessário, a gente também ser ecologicamente, digamos, que ele está respeitando a boa utilização dos recursos naturais, né, e que ao mesmo tempo ele seja socialmente aceito, tá bom? Então, para que se comprove tudo isso, é que são feitas essas análises dos projetos, né, tanto para empreendimentos, né, instalações industriais, digamos assim, quanto também para atividades de exploração de recursos, tá bom? Então, os projetos, de maneira geral, seguem esse conceito, seguem essa linha. E também já deixando bem claro, então, que nesse vídeo aqui, eu vou procurar dar várias dicas para você fazer o licenciamento de projetos, tá? Então, não vamos confundir aqui com dicas para você conseguir consultoria, ou dicas para você prestar assistência, tá? Isso aí de repente pode ser até um tema para um vídeo futuro, tá? Mas o projeto de licenciamento é uma coisa, consultoria é outra e assistência de um projeto é outra, tá? Então o projeto, como eu acabei de mencionar, são esse crivo, esse passo a passo que você como profissional vai ter que passar, ou o seu cliente vai ter que passar por esse crivo, essa análise, para conseguir uma determinada autorização, tá? Não confundir, no caso, a consultoria, em que, de maneira geral, a consultoria é aquela questão em que você vai estar entregando uma informação, né? Uma consultoria, você, de maneira resumida, é isso, você entrega uma informação para um cliente ou para uma empresa, informação essa que é útil, que é valiosa. E aí, claro, você decide se você faz uma consultoria gratuita ou se as suas consultorias você cobra,
tá bom? E também não confundir aí com uma assistência técnica, uma assistência a um determinado projeto. Então eu entendo que a assistência venha a ser, digamos que o acompanhamento em todas as fases de um determinado projeto, e aí na assistência, pode ser até mesmo uma assistência num projeto de licenciamento, mas a assistência em que é aquela questão em que você, como profissional, você vai estar acompanhando as determinadas fases do projeto, e a sua assistência vai fazer com que cada fase tenha uma otimização do tempo, do rendimento, da mão de obra, dos recursos. Você vai, durante uma assistência, você vai fazer com que se economize esses recursos, né, de tempo e dinheiro. Você vai, né, melhorar toda a execução ali de um projeto, tá bom? Então, nesse vídeo aqui eu vou procurar especificar para vocês algumas dicas que eu considero muito importantes para que você possa começar um bom projeto de licenciamento, né, já sendo bem embasado para que você tenha sucesso no final. E também quais são aqui os que eu considero como, digamos, os principais tipos de projetos de licenciamento, tá? Que eu vou citar aqui, as dicas nesse vídeo vão servir para embasar esse tipo de projeto, tá? Então eu separaria como dois tipos de projetos de licenciamento, tá? Que são, por exemplo, para atividades e empreendimentos industriais, né? Ou seja, como que instalações ou né, obras, digamos assim. E esse tipo de projeto de empreendimentos industriais, eles vão passar aí por um licenciamento em 3 fases, né? Que é a licença prévia, a licença de instalação e licença de operação, né? Então, de maneira geral, os empreendimentos no setor florestal e ambiental, eles passam por esse crivo, por essa análise, que vai determinar aí que se obtém esses 3 tipos de licença, né? Ou seja, a licença prévia é aquela que é o tipo de licença que é emitida antes mesmo do empreendimento ser iniciado, né? Então, o objetivo da licença prévia é fazer como que uma análise geral para ver se o órgão vai aprovar previamente o desenvolvimento daquele projeto. Já a licença de instalação é, como o próprio nome diz, é a licença que você tem para instalar, ou seja, já fez uma análise prévia. Então, o órgão ambiental ele vai fazer ali uma análise posterior que vai dizer que, tudo bem, esse empreendimento ele vai seguir determinadas normas técnicas, então se tem aqui a autorização para instalar esse empreendimento, tá? E a licença de operação é depois que já está feita a instalação, aí o empreendimento ele vai ter a autorização para que se possa operar, né? Então, na licença de operação, ali entra questões de monitoramento, acompanhamento e assim por diante, tá? Então, esses são os tipos de empreendimentos industriais, ou os empreendimentos que seguem esses 3 parâmetros, né, de licença prévia, de instalação e de operação. Mas também existem outros tipos de projeto de licenciamento, tá? Então, por exemplo, projetos que vão demandar algum tipo de autorização de exploração, tá? Então, por exemplo, quando se fala em exploração de recursos em florestas nativas, então é necessário, vamos supor, ter a autorização para desmatamento, né? Dependendo da situação, dependendo do estado onde você trabalha, onde você mora. Então, o órgão ambiental na região ele vai utilizar aí algum nome diferente para essa autorização, né? Autorização de supressão, autorização de desmatamento, autorização de exploração, né? Vai depender de cada caso, mas de qualquer forma é uma autorização emitida para que se possa explorar corretamente aquele recurso, né? Isso eu estou falando aqui no caso de uma exploração voltada para desmatamento legal. Mas, por exemplo, existem outros tipos de projeto de licenciamento, por exemplo, para planos de manejo florestal sustentável, em que não é um desmatamento, mas é um outro tipo de exploração, ou no caso de plantios florestais, seja com floresta nativa ou plantada, mas dependendo da situação, pode ser que para aquela floresta plantada, quando você for precisar vender aquele produto, é necessário algum tipo de documento que comprove a origem correta daquela madeira, daquele material, né? E aquele documento vai exigir, por exemplo, uma guia florestal que vai acompanhar aquele produto até o consumidor final e assim por diante, tá? Então, esses tipos de projetos de licenciamento, né, relacionados à exploração das atividades no setor florestal e ambiental, também são projetos que contemplam aqui as dicas desse vídeo. E uma outra dica aqui muito importante para você também é para que você não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, você também ativar aí o sininho para você receber todas as notificações, tá? Porque caso você não saiba, quando você curte o vídeo, quando você se inscreve no canal, quando você ativa aí
as notificações, né, o YouTube, a rede social que você está, ele entende que aquele vídeo é importante para você, é um conteúdo do seu interesse, tá? Então não se esqueça de curtir o vídeo, porque dessa forma, cada vez que eu postar algum vídeo ou um conteúdo super bacana, você vai ser notificado, isso vai aparecer aí para você, tá? E você vai estar sempre recebendo todas essas informações que eu posto aqui diariamente, de forma gratuita, para você ser um profissional florestal de sucesso, tá? Então não se esqueça dessa dica que é muito importante para você também. Bom, e por que tudo isso é importante, né? Por que eu resolvi fazer aqui esse vídeo, gravar isso aqui para você, tá? Primeiramente porque isso vai te dar um norte, né? Isso vai te orientar melhor sobre como que você tem que já iniciar desde o começo um projeto de licenciamento de forma correta, tá bom? Imagina se você está começando, ou imagina até mesmo se você já sabe, mas às vezes você fica meio perdido, tá? Com tudo isso aqui que eu tenho para te passar de informação, com base na minha experiência, né? Com base aí em suporte que eu dou para os meus alunos, com base em dúvidas que eu tiro de vários colegas e que eu já conversei anteriormente com outros profissionais também, né? Quando você já começa, já tendo aí um bom embasamento, um bom passo a passo, né? Você já consegue enxergar melhor qual que é o objetivo que você tem que alcançar, né? E com tudo isso, você otimiza o seu tempo, otimiza o seu processo, você consegue escalar melhor o seu trabalho e aí com tudo isso você passa a ser melhor um profissional florestal de sucesso. Além disso, você também com isso você economiza tempo e dinheiro, né? Porque quando você já começa um projeto já tendo esse norte, né, você não perde tempo com coisas desnecessárias, você aplica o seu tempo aquilo que é mais prioridade, você também economiza dinheiro, porque você também vai não gastar dinheiro com coisas que têm menos prioridades e você vai aplicar o seu dinheiro e naquilo que é mais prioritário para cumprir o objetivo do seu projeto desde o início, tá? Então, tempo e dinheiro são itens muito valiosos para nós hoje em dia. Você não quer começar um projeto muitas vezes não sabendo o que fazer, ou se você sabe lá, se você tem lá o checklist das coisas que você tem a fazer, muitas vezes você acaba gastando tempo com coisas desnecessárias. Quando a gente monta um projeto de licenciamento, muitas vezes você tem lá itens que você já tem que resolver de forma urgente, porque tem prazo, outros podem ficar para depois, né? Então tudo isso faz com que você tenha mais clareza e aí com isso também você, além de economizar tempo e dinheiro, você, claro, aumenta os seus lucros, né? Imagina você receber ali um determinado honorário para os seus trabalhos, mas se você não se atentar para essas dicas aqui, você vai gastar mais dinheiro que seria o necessário e com isso o valor que você recebeu no final, ele tem ali uma margem de lucro menor. Por outro lado, se você seguir essas dicas aqui, você vai conseguir diminuir os seus custos, consequentemente o seu lucro ele vai estar aumentado com tudo isso, tá bom? Então isso tudo é muito importante também. Bom, isso aqui também ele faz com que se aumente aí a sua autoridade, né? Porque se você já desde o início do projeto você já souber como resolvê-lo de forma mais prática e assertiva, você vai ter mais autoridade para conversar com o cliente, você vai ter mais autoridade para definir quais são os parâmetros principais, quais os objetivos do trabalho, né? Com isso, consequentemente, também, olha só, você já consegue até encaixar projetos maiores. Se desde o começo você já tiver de forma mais clara, né, quais são os principais objetivos do trabalho, por mais que você esteja ali fazendo especificamente um projeto de licenciamento, você já consegue vislumbrar, por exemplo, uma oportunidade de prestação de assistência técnica no projeto, você consegue encaixar, dependendo da situação, uma consultoria para o seu cliente ou até para parceiros que ele possa precisar, né? Você consegue encaixar, por exemplo, projetos de inventário de acompanhamento que vão estar relacionados àquele projeto de licenciamento, né? Dependendo da situação, você consegue encaixar aí uma N possibilidades que vão fazer você ser um profissional de sucesso e vão fazer com que você também tenha aí um aumento dos seus lucros, né? Das suas receitas, dos seus lucros, simplesmente porque você já soube começar de forma melhor, mais prática e que faz com que aumente-se aí os seus resultados, tá bom? E eu tenho até aqui alguns exemplos de alunos que já passaram por essas situações e aí eles conseguiram esses resultados, né, seguindo aí essas dicas, seguindo esse passo a passo, tá? Com que isso tudo fez com que eles pudessem enxergar com mais clareza o que eles tinham que fazer
e isso tirou muitos dos seus medos, tá? Então, por exemplo, tem o caso da Fabiane, que ela é uma aluna minha, né? Ela tem lá o escritório dela, mas ela tinha muito medo de pegar determinado tipo de projeto que envolvia um levantamento de campo, de inventário, ela tinha muito medo, né? Mas com tudo isso, ela soube enxergar de forma mais prática, né, de forma mais simplificada, o que era o objetivo, qual que era o passo a passo. Quando surgiam lá questionamentos e dúvidas por parte da análise técnica do órgão, né, por mais que ela tinha certas inseguranças, mas com tudo isso ela pôde já enxergar melhor, falar, não, eu sei o que eu tenho que fazer, ela até entrava em contato comigo para tirar dúvidas, mas de forma bem mais tranquila. Então, com isso, ela até me mencionou que num projeto inicial ela já conseguiu ali, um faturamento de 22 mil. 15 dias depois, ela já entrou em contato comigo novamente, dizendo que ela tinha conseguido encaixar outros trabalhos e o faturamento dela já subiu para 44 mil, ou seja, simplesmente porque ela soube começar corretamente a fazer todo o trabalho, tá bom? Então, no caso da Fabiane, teve esse caso. Teve também outro caso do Ricardo, que é um engenheiro agrônomo, que ele tem lá a rede de contato dele, né? Aí essa rede de contato dele proporcionou que ele conseguisse pegar um projeto ali de desmatamento, né? Por mais que ele, como agrônomo, ele não pôde assinar pelo projeto, mas isso não impediu ele de pegar uma parceria com um profissional florestal, no caso eu, né? A gente entrou de parceiro junto, tá? Então, ou seja, ele partiu de uma boa rede de contatos, ele não sabia como começar, mas com tudo isso ele também conseguiu encaixar altos faturamentos. Nesse caso dele aí foi de mais de 100 mil com esse projeto que ele pegou, tá bom? Tem também o caso da Alcide, que é uma outra aluna minha, que ela fazia, né, faz projetos relacionados a linhas de transmissão, né? Então, no caso das linhas de transmissão, o inventário ele tem toda uma especificação técnica a ser seguida, como ela fazia já projetos de licenciamento para outras finalidades, então ela tinha muitas dúvidas, mas aí, à medida que eu fui orientando ela com essas dicas, né? Então ela pôde enxergar com mais clareza, ela viu que não era assim nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Então tudo isso aqui também pôde ajudar a auxiliar a ter os seus faturamentos, a ter sucesso nos seus projetos, né? E poder faturar alto aí no setor florestal e ambiental. Dica número 1, tá? Defina bem os objetivos do seu projeto de licenciamento, tá? Porque objetivos diferentes vão demandar finalidades diferentes vão demandar documentos e informações diferentes e assim por diante, tá bom? Então não adianta nada você já ser um expert em projetos de licença prévia, de instalação e operação e querer aplicar exatamente isso para um projeto que vai demandar aí uma autorização de desmatamento, tá? Porque são situações diferentes, né? Você pode até ter um conhecimento geral sobre a situação, mas como é um objetivo diferente, isso vai demandar documentos diferentes, tipos de levantamento diferentes, colaboradores diferentes, necessidades diferentes, custos diferentes e assim por diante, tá bom? E vice-versa, não adianta você seja um expert em projetos de desmatamento ou exploração de floresta plantada e querer aplicar exatamente isso para projetos aí de licença prévia, de instalação e operação, tá? Então, o primeiro passo é você definir corretamente quais são os objetivos, verificar dentro dos objetivos quais são, né, as especificidades de cada caso, né, quais são as informações que o seu cliente precisa e o que o órgão vai analisar, mas essa é a primeira dica, é uma dica fundamental, mas para uns isso já é óbvio, para outros nem tanto, tá? Eu conversando alguns tempos atrás com um colega meu aqui, que é amigo meu, ele é analista de órgão de meio ambiente, e aí ele falou que justamente muitas vezes as pessoas se confundem e apresentam um documento que é desnecessário para um projeto, e aí a pessoa, muitas vezes, ele verifica que naquele projeto de licenciamento que vai ser analisado, ele apresentou um tipo de documento, um tipo de informação que é muito usado em outro, e naquele projeto a informação que faltava ele não apresenta, né? Então, isso por conta dessa confusão de objetivos diferentes, que muitas vezes se confundem, muitas vezes o profissional ele não está habituado com aquele tipo de situação, né? Mas o primeiro passo, então, é você definir e verificar exatamente qual que é o objetivo do seu projeto. Dica número 2, tá? Uma vez que você definiu aí corretamente quais são os objetivos do seu projeto, procure definir, então, quais são as especificações técnicas e administrativas de cada caso, tá?
Projetos de licenciamento, por exemplo, de licença prévia, de instalação e operação, eles demandam determinados documentos administrativos, determinadas taxas administrativas, determinados levantamentos de campo, tá bom? Já outros tipos de projeto de exploração de floresta nativa ou de plantada, de guia florestal e assim por diante, eles demandam outros tipos de documentos, tá bom? Então, se você já definiu qual que é o objetivo, então define bem corretamente, né, quais são os principais documentos em cada fase do processo, né? Documentos administrativos aqui, o que eu me refiro é muitas vezes documento do proprietário, documento do responsável técnico, documento da propriedade ou documento do empreendimento, né? Então, quando entra, por exemplo, um documento da propriedade da fazenda, existe lá o documento que comprova a propriedade. Então, pode ser uma certidão de inteiro teor de cartório, ou pode ser algum documento que comprove a posse, ou então pode ser algum documento que a propriedade pertence a uma pessoa, mas quem utiliza aquela propriedade é um terceiro, e aí para isso existe um contrato de utilização daquela área, ou seja, são documentos bem específicos para esse caso, né? Já, por exemplo, em empreendimentos industriais, instalações, existe aí, dependendo da situação, claro, existe alvará, existe documento do Corpo de Bombeiro, existem documentos de vigilância sanitária e assim por diante, tá bom? Então, cada caso vai demandar determinados tipos de documentos, né? E aí, de acordo com os seus objetivos, você vai verificar quais são os que você deve compor aí, tanto documentos administrativos, quanto também documentos técnicos para o seu projeto. Dica número 3, tá? Verifique também quais são os parâmetros de análise do órgão ambiental. Se a gente está falando aqui em projetos de licenciamento que vão passar pelo crivo de um analista de órgão de meio ambiente, é fundamental que você saiba como que aquele órgão, como que aquele analista faz a análise daquele projeto, tá? Porque entenda que o analista de meio ambiente, se ele está ali presente num órgão público, seja municipal, seja estadual, seja federal, ele é um servidor público. Se ele é um servidor público, não basta simplesmente ele achar, né, o que ele acha daquele projeto. Muitas vezes ele precisa ter ali algum termo de referência, alguma normativa que vai embasar a sua análise. Isso é importante também para os analistas de meio ambiente, porque isso dá uma segurança jurídica para ele, né? Eu sei que muitas vezes, por exemplo, o analista de meio ambiente, vamos supor que ele seja lá um profissional formado, né, concursado, por exemplo, um engenheiro florestal. Existe uma premissa de que o analista de meio ambiente, ele tecnicamente, ele tem o poder de questionar tecnicamente aquela situação. Mas eu sei também, conforme relatos aqui de muitos colegas que são analistas, que se ele simplesmente questionar, isso para eles traz como que uma insegurança jurídica, porque ele pode até questionar tecnicamente, mas se aquilo não tiver embasado na legislação, se não tiver embasado em nenhum termo de referência, ele fica respaldado só pela sua opinião técnica. Se por outro lado, se já existia ali um termo de referência, né, algo já publicado, ele pode também ter uma segurança jurídica nesse sentido, porque ele não vai simplesmente colocar ali a sua opinião técnica. Já existe ali uma norma publicada, e é com base nessa norma já publicada é que ele pode ali fazer a sua solicitação de análise, as suas pendências e assim por diante, tá? Então, se para o analista de meio ambiente que vai analisar isso é muito importante, para você que vai apresentar o projeto, também é fundamental que você saiba quais são esses parâmetros de análise, né? Quais são os termos de referência, quais são as normas, porque aí é com base nessas normas que, primeiro, você vai fazer o seu projeto, né, já seguindo aquele parâmetro, isso vai te fazer economizar tempo, dinheiro, esforços, e aí se porventura o analista de meio ambiente, se ele questionar tecnicamente, aí você também, como profissional, você também tecnicamente, você vai poder dizer, olha, eu segui esse parâmetro por conta disso, 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 né? Se porventura, se dentro da lei da norma técnica, se tiver algum ponto que você queira questionar tecnicamente, é possível também, né? É possível que já exista uma norma técnica já publicada, mas aí você, como profissional, você pode muito bem, de acordo com as especificidades de cada caso, você até mesmo questionar essa norma técnica, né? Claro, colocando todos os embasamentos técnicos possíveis que você puder colocar, né? Mas perceba que é muito importante você verificar quais são os parâmetros de análise
para saber se você vai conseguir seguir corretamente à risca aquela norma técnica, aquele parâmetro de análise, ou se você em algum ponto vai ter que questionar aquilo. Uma próxima dica aqui, muito importante, muito útil, é você não ter vergonha de pedir ajuda para quem sabe mais que você, tá? Então, por exemplo, eu me formei em 2006. Quando eu me formei, ainda não tinha os grupos de WhatsApp, os fóruns de internet, não como existe hoje. Então, eu tinha lá a minha lista, a minha agendinha de contatos, que eu guardava ali como que um ouro, né? Porque aquilo era muito precioso para mim, porque eram contatos de profissionais que eu já sabia que estavam já atuando no mercado. Quando eu precisava tirar alguma dúvida, eu entrava em contato direto com eles por telefone, né? Mas hoje em dia você tem as opções aí de diversos grupos de WhatsApp, canais de Telegram que fornecem informações úteis. Existem diversos sites e fontes de pesquisa na internet, né? No Google, no YouTube e em diversas outras redes sociais, tá? Então, quando você tem alguma dúvida, você já tem lá os seus objetivos definidos, você já sabe mais ou menos quais são as informações que você tem que coletar, e é normal que surjam dúvidas, né? Então, recorra a essas ferramentas, né? Essas ferramentas de pesquisa que a gente tem hoje em dia, porque isso com certeza vai fazer com que você consiga validar se o seu objetivo está correto, se as suas dúvidas estão corretas. Quando você entra em contato com outros profissionais que sabem mais do que você, né? Você está tendo humildade suficiente para dizer que, olha, você está começando ou você tem dúvida e você quer fazer a coisa correta desde o início, né? Então, um profissional florestal de sucesso passa também por essa questão de você saber em que ponto que você está, né, da sua jornada para você conseguir chegar melhor até o seu objetivo final, tá? Então, isso é muito importante também, tá? Não tenha vergonha de pedir ajuda para outros colegas, né, independente de quem seja, porque isso também vai fazer você ser um profissional de sucesso e alcançar os seus objetivos aí no licenciamento dos seus projetos. Dica número 4 aqui, tá? Ai, que burro, dá 0 para ele. Na verdade, acho que eu diria que são várias dicas em uma só, tá? Mas eu vou procurar condensar todas em uma só, que é você fazer checklists, né? Ou seja, faça um checklist de campo, faça um checklist de colaboradores, faça um checklist de custos, ou seja, o checklist de campo, né, na verdade, é o checklist de materiais, né? Desde a fase pré-campo, né, com a fase também de campo, ou seja, se você já definiu quais são os objetivos e quais são as informações que você tem que coletar para aprovar o seu projeto de licenciamento, faça um checklist de materiais, ou seja, lá no campo, quais são os principais itens que você vai ter que listar para quando você já chegar lá no campo, você não ser pego de surpresa, ficar faltando nenhum material, né? A checklist também aqui de itens, né, de materiais, significa desde a fase do escritório, se você já vai ter que fazer ali um mapeamento prévio da área, se você vai ter que imprimir o mapa ou se serve um mapa digital para você utilizar no celular, tablet, enfim, né? Faça um checklist dos itens que você vai precisar, né? Que isso tudo vai ser fundamental também para a aprovação do seu projeto. Também dentro do checklist é necessário você fazer uma listinha ali dos seus colaboradores, né? Se um projeto de licenciamento ele tem várias fases, ele tem a fase ali que você vai definir esses objetivos e parâmetros antes mesmo de ir a campo. Então isso é muito importante também, você já, para compor melhor isso, você já ter uma equipe formada ou pelo menos um hall de pessoas ali que vão te ajudar nessas fases pré-campo, ou seja, mapeamentos necessários, informações que têm que ser coletadas antes do campo, ou seja, quais são os colaboradores que vão compor essa fase. Lá na fase de campo, quais são os colaboradores na fase de campo, ou seja, lá no campo, quantas pessoas vão compor, o que cada uma vai ter, quanto tempo a sua equipe vai ficar no campo, tudo isso também é muito importante, tá? E aí dentro ainda dos colaboradores, quem são as pessoas que vão estar envolvidas no pós-campo, ou seja, na execução dos cálculos, na geração dos relatórios, né? Se a gente está falando aqui de um projeto de licenciamento, então é muito importante saber que esse projeto ele vai ser juntado ali no órgão ambiental e muitas vezes ele vai ter que ser acompanhado, né? Você só vai juntar lá no órgão ambiental e não vai dar nenhum acompanhamento, ou se você vai dar algum acompanhamento, quem é que vai ficar responsável por isso,
né? Talvez quanto tempo isso vai levar, isso é muito importante também, tá? Dentro ainda do checklist aqui, né? Checklist, por exemplo, também de custos, né? Quando eu falo custos, é custos administrativos, custos de logística, custos diversos, né? Relacionados à alimentação, à hospedagem. Então, tudo isso vai ter custos, então procure fazer um levantamento de custos para que dessa forma você também consiga compor corretamente um bom orçamento, né? Então, se você está iniciando um projeto, de repente você ainda nem foi ao campo, de repente você ainda está fazendo um levantamento prévio para fazer um orçamento para o seu cliente. Então, você fazer um levantamento de custos é peça-chave, é peça fundamental para você saber não só os custos, mas quanto que vai ser a sua margem de lucro, quanto tempo aproximadamente vai levar para a aprovação do seu projeto, tá bom? Então, olha só, quando você faz toda essa lista de itens, de materiais, de pessoas, né, tudo isso vai compor como que um mapa geral do seu projeto. E aí, conforme eu disse anteriormente, né, você vai ter mais autoridade, se você fizer isso tudo corretamente, você vai ganhar tempo, você vai ganhar dinheiro, né? Você vai, talvez, até, quem sabe, conseguir encaixar trabalhos maiores. Então, essa questão aqui de você fazer uma lista, né, vai te dar aí essa visão geral, consequentemente, vai fazer com que você alcance seu objetivo e seja aí um profissional florestal de sucesso. E mais uma dica aqui, tá? É que você procure deixar bem definido e alinhado com o seu cliente o seguinte: quando você faz um projeto, dependendo da situação, né, beleza, você fez tudo o dever de casa aí, né? E aí você entrega lá o orçamento do seu projeto para o cliente, e aí aquele projeto ele vai chegar lá no órgão ambiental, e ele vai ter ali um tempo de análise, né? Vai passar por todo o crivo e tudo mais, né? E aí, dependendo da situação, às vezes o profissional, a pessoa que está fazendo aquele projeto, ele já deixa amarrado com o pagamento já na aprovação do projeto. Ou seja, imagina que você vai fazer um projeto de desmate, né? E aí vamos supor que você faz lá um orçamento, um exemplo, 50 mil reais, um exemplo. Desses 50 mil você já deixa amarrado que, olha, a gente vai deixar combinado de pagamento 50% já aqui no fechamento do contrato, e os outros 50% é quando for aprovado o projeto, né? Ou, dependendo da situação, o profissional fala que não, olha, vai ser 50% de entrada, o restante você vai me pagando em, vamos supor, 12 parcelas, né? Um exemplo. Ou seja, procure já deixar bem alinhado e definido se você vai amarrar o pagamento dos seus honorários com a aprovação do projeto, tá? Não que tenha um que seja certo ou que esteja errado, né? Eu diria que os dois têm as suas vantagens e desvantagens, tá? Tem a vantagem de você amarrar o projeto, amarrar o pagamento com a aprovação do projeto, isso tem vantagens e desvantagens. E se você não deixar amarrado o pagamento com a aprovação do projeto, ou seja, fechou o contrato, você iniciou o projeto, já recebe o dinheiro, né? Independente se o projeto for aprovado ou não. Isso também tem vantagens e desvantagens, tá? Então, mas de qualquer forma, procure já deixar isso de forma transparente, clara e definida com o seu cliente, para evitar aí futuros como que atritos, desentendimentos e equívocos, tá? Então, se você já deixar isso já bem alinhado e bem definido, já desde o começo, né? Isso vai fazer com que você consiga lidar melhor com o seu cliente em determinados tipos de situações, em determinados tipos aí de, não sei se é a palavra certa, mas desentendimentos, mas enfim, né, qualquer dúvida, acho que é a melhor palavra aqui. Isso já ficou claro e definido desde o começo, tá bom? Então, muito importante essa dica aqui para que você já inicie corretamente um bom desenvolvimento de um projeto. E aí, você ficou com alguma dúvida? Você quer acrescentar alguma dica, alguma coisa muito importante aqui que eu tenha esquecido nesse vídeo sobre como você pode já iniciar um projeto de licenciamento de forma correta? Se tem, escreve aí nos comentários que eu estou sempre de olho, tá bom? E se você chegou até aqui, vou pedir mais uma vez que você curta o vídeo, que você não se esqueça de se inscrever no canal, que você ative o sininho para as notificações, tá? Porque, como eu disse, tudo isso é muito importante para que você sempre seja notificado, para que você sempre esteja vendo aí esses vídeos e conteúdos super bacanas que estão aqui gratuitamente e que vão fazer você ser um profissional florestal de sucesso, tá bom? Então é isso aí. Qualquer coisa escreve aí nos comentários que eu tô de olho, e é isso aí, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!